Hoje as informações dos colegas sul-americanos trazem que o Atlético se aproxima de dois jogadores. O primeiro deles, a gente já falou por aqui, o Juan Portillas, volante, que pode fazer o papel de zagueiro em algum momento também, do time do Talleres da Argentina, sim, mesmo time que a gente foi lá e trouxe o Gastão Benavides, é um jogador que interessa bastante o Atlético nessa busca pelo volante ideal, né, que nem o Marcelo D2, em busca da batida perfeita. E o outro nome é um nome que a gente também já conversou bastante aqui, Johan Rojas, jogador que tá ligado ao futebol mexicano, ao Monterrey, passou bastante tempo no Necaxa e agora também a tendência é que volte para o futebol sul-americano e uma página do Atlético Nacional bastante grande lá no futebol colombiano trouxe que o Johan Rojas tem a compra negociada pelo Clube Atlético Paranaense. A gente já sabia e já tinha informado vocês que Monterrey e Atlético já conversavam sobre a possibilidade de vinda do jogador. No final das contas, a conclusão que a gente chega é que são mais dois colombianos e um time que já tem bastante colombianos, né? E eu acho que o primeiro momento é entender o protagonismo que esses caras chegaram e assumiram o time do Atlético. Pelo menos três deles, né? A gente fala do Kevin Viveiros, o nosso artilheiro, um jogador que mudou muito a maneira do Atlético jogar. Fala-se muito do impacto técnico do Kevin Viveiros, mas o impacto tático em transformar um time majoritariamente em transição foi muito grande. Um jogador com poder de decisão muito significativo, ajudou muito o Atlético numa condição de se colocar na briga pelo acesso com gols importantíssimos, botando partidas debaixo do braço. E fica a expectativa muito grande de saber como vai ser a Série A do Kevin Viveiros. Outro que também entrou e foi fundamental, e esse talvez eu tenho até mais certeza que pode fazer uma grande Série A é o Carlos Teran, um zagueiraço que chega para tomar conta desse posicionamento defensivo do Atlético, um zagueiro de imposição física, um zagueiro de capacidade de ganhar duelos o tempo inteiro, um zagueiro que traz também boa saída de bola, boa velocidade para defender a profundidade. É muito completo o Teran, assim, e a gente viu o impacto que o Atlético teve com o Carlos Teran, querendo ou não, a gente sai invicto dos jogos que o Teran esteve à frente do Atlético. Para terminar, um jogador que eu, pelo menos, considerei muito importante na reta final foi o Mendonça, uma válvula de escape ali pelo lado direito, um jogador de escapes rápidos, de saídas rápidas da defesa para chegar no ataque com muita velocidade e sempre entrando numa condição de finalizar, criando situações. Acho que muito da melhora do time na reta final também tem a ver com o Atlético utilizando mais o lado do campo e o Atlético utilizava mais o lado do campo a partir do Mendonça. Então a gente já tem essa base, óbvio. Você ainda tem o Aguirre, querendo ou não, você tinha ali o Velasco e o Alan Ricardo que não devem ser aproveitados para essa temporada. Mas eu tô falando de jogadores que chegam para impactar, eu tô falando de jogadores que chegam para trazer realmente uma força a mais pro time do Atlético. Óbvio, tem a situação da Leandro Garcia que é um ponto de interrogação. Eu imaginava que o clube estivesse mais ansioso para receber um jogador como Alejandro Garcia. E fica aqui uma grande dúvida: o que vai ser do 2026 do Leandro Garcia? Se vai ser um jogador que a gente vai poder contar ou não. Mas um meia de muita qualidade. Isso é inegável, tem um passe muito refinado, pode fazer tanto papel de 8 quanto o papel de 10. Jogador dinâmico, sempre busca estar tocando na bola. E eu acho, tenho a impressão que vai nos ajudar bastante quando o Atlético precisasse esse time mais propositivo. Quando o Atlético precisasse esse time de mais controle, de mais domínio dos jogos, principalmente nos jogos na Arena da Baixada, que a gente sabe que a gente vai ter essa responsabilidade. Aí a gente vai para os novos nomes que surgem com força, sendo vinculados ao Atlético, que é o caso do Rojas e é o caso do Porti. Primeiro de tudo, por que tantos colombianos? E eu acho que é importante a gente destacar que o futebol colombiano ele tem um perfil um pouco diferente do que a gente encontra nos outros países da América do Sul. É um futebol mais físico. E quando eu trago aqui um futebol mais físico, não necessariamente só físico. Porque, por exemplo, o futebol do Equador é muito físico, o futebol do Peru é muito físico, o futebol venezuelano é muito físico. Só que são países que têm a parte física, mas não conseguem acompanhar na parte técnica. Quando você tem o lado físico e o lado técnico andando lado a lado, aí você tem uma proximidade maior com a principal liga do futebol brasileiro, que é a Liga Brasileira. A gente viu, por exemplo, os equatorianos com muita dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro, com muita dificuldade de se adequar a uma liga que exige um pouco mais tecnicamente. Então, acho que o futebol colombiano,
Não é à toa que vive um momento muito positivo na sua história, ao ponto de ser taxado como uma das surpresas para a próxima Copa do Mundo, sendo que recentemente já chegou longe naquela Copa do Mundo de 2018, ali naquele confronto contra a Inglaterra, que foi no detalhe. Então, eu acho que o futebol colombiano conseguiu crescer nesses dois sentidos. Se a gente for ver, por exemplo, jogadores do futebol paraguaio muito frágeis fisicamente, jogadores do próprio futebol argentino, jogadores do futebol uruguaio que conseguiram alinhar essa parte física com a parte, mais até do que a parte física, do que a parte técnica, estão jogando aí no futebol brasileiro. O caso do Canobi, o titular. Mas o Canobi tem um colombiano do lado dele, que é o Serna, sabe? O argentino tem mais esse refino. É natural. Aí a gente viu o Lúcio Acosta, aí a gente viu o Zapelli, aí a gente vê tantos outros. Mas o uruguaio, eu acho que carece dessa parte mais física. O próprio Terence é um caso que fisicamente não conseguiu em nenhum momento se firmar no futebol brasileiro, apesar da capacidade técnica, sabe? Aí, pô, no Fluminense tem o caso do La Vega e do Lescano, que, pô, um era paraguaio, outro uruguaio. Então acho que tem muito esse papo. Os próprios jogadores que a gente fala. O Portilho, ele chega pra dominar fisicamente o meio-campo do Atlético. O jogador que ganha desde a primeira bola, os duelos individuais, consegue se impor. Jogador que é muito difícil você passar ele, é muito difícil você atravessar ali uma disputa com o Portilho. Que acaba sendo um jogador de bastante posição, sim. Que acaba sendo um jogador de bastante controle daquele espaço, sim. Então, pra mim, é um nome que me chama muito a atenção. E o próprio Rojas. O Rojas é esse jogador mais refinado, é esse jogador do drible. E aí eu acho que traz esse outro lado do futebol colombiano, que cada vez mais consegue revelar e botar na pista jogadores com essa capacidade de entrada no último terço, com essa capacidade de se sobressair no último terço. E eu vejo o Rojas como esse perfil que me chama muito a atenção pela imprevisibilidade, né? Jogador que tem o drible, o jogador que tem a finalização, o jogador que tem a associação. É uma caixinha de ferramentas muito lotada para entender o que ele realmente pode fazer, entender realmente o que ele pode entregar, e isso sempre vai ser fundamental. O jogador de talento sempre vai ser fundamental. Então, uma terra já dominada por colombianos pode ganhar ainda mais espaço de novos colombianos, de outros colombianos, para aí sim o Atlético ter o famoso cartel rubro-negro, cartel do Furacão cheio de colombianos e colombianos simpáticos. Não adianta a gente olhar pela nacionalidade, uruguaios, argentinos, chilenos e por aí vai, no final das contas, não serem jogadores competitivos e tecnicamente acima da média. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço a nós e Made in Colômbia demais.